Faz um tempo que a gente não traz um caso realmente extremamente pesado nesse canal. Mas pelo título vocês já conseguem ter uma ideia. Vai ser um daqueles. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. Que por sinal vai acontecer amanhã, depois da meia-noite. E se você não acompanha a nossa aba da comunidade aqui no YouTube, onde eu falo todas as informações, todas as atualizações e todos os avisos que eu preciso dar para vocês, hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa primeira live aqui no YouTube. Então, temos aí 2 encontros marcados e acredite em mim, vocês vão precisar de alguma coisa para relaxar depois desse vídeo. Mas eu já estou falando demais, então chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Gimhae é uma cidade a oeste de Busan, na província de Cheonsan-do do Sul, na Coreia do Sul. Pelo fato de muitas fábricas terem sido transferidas para lá no passado, levando em conta que os preços dos terrenos eram muito mais baratos do que em Busan, muitos trabalhadores fazem esse trajeto constantemente de uma cidade para outra. A cidade em si é bem bonita, onde a modernidade se encontra com a tradição, repleta por arquiteturas históricas, tanto que Gimhae vem cativando os corações dos viajantes e moradores locais há muito tempo. Mas, em meio à riqueza cultural, uma história arrepiante lançou uma sombra que permanece na memória da cidade. Vocês com certeza se lembram do caso da Junko Furuta, que ficou conhecido como 44 dias no inferno, depois de enviar uma onda de choque por todo o Japão. Então, o caso de hoje, conhecido como o incidente da estudante de Gimhae, também é conhecido por ser a versão coreana do caso da Junko. Ambos os casos servem como um lembrete assustador dos cantos mais sombrios da mente humana e revelam que atos hediondos, nojentos e cruéis também podem surgir até mesmo nos ambientes mais tranquilos. Ao contrário de jurisdições como os Estados Unidos e Brasil, a lei sul-coreana e as convenções de comunicação social protegem, em muitos casos, as identidades dos suspeitos de crimes. De acordo com o Código Penal e as diretrizes da Agência Nacional de Polícia Coreana, é comum que o rosto de um suspeito seja coberto e apenas o seu sobrenome seja usado quando ele aparece na mídia. Revelar a identidade de um suspeito, argumentam os defensores do direito ao anonimato, mina o princípio de ser inocente até que se prove a culpa. Porém, até mesmo quando a culpa é mais do que provada, tipo 100% provada, a identidade do culpado/assassino permanece um grande mistério, até mesmo em casos tão violentos e brutais como o de hoje. Mas, pelo menos, isso não se aplica apenas aos culpados, como também se aplica às vítimas. Dito isso, todas as pessoas mencionadas no vídeo de hoje, nós iremos apenas falar o sobrenome delas, porque é a única coisa que sabemos, e no caso da Coreia, muitos sobrenomes são iguais. Então, eu vou tentar ao máximo para que não fique confuso para vocês. E outra coisa que eu preciso já falar aqui é 1000 desculpas, porque infelizmente a pronúncia de basicamente tudo
vai estar muito errada. Eu juro pra vocês que eu tentei ao meu máximo. Eu literalmente coloquei em parênteses, do lado de todas as palavras em coreano, como locais, nomes, enfim, o jeito que o Translate, né, o Google Translate, ele pronuncia, para que eu consiga pronunciar meio certo. Mas até o meu melhor não vai ser bom. Perdão. Mas vamos lá. A nossa vítima de hoje era uma jovem de apenas 15 anos de idade chamada Yoon. E ela também foi descrita como sendo extremamente tímida e quieta. Muitos até disseram que era bem complicado fazer uma amizade com ela, ou até mesmo meio que fortalecer essa amizade, eles se aproximarem, conseguirem compartilhar coisas mais íntimas. Realmente era um pouco complicado. E na época do seu assassinato, ela morava apenas com o seu pai. O senhor Yoon, como é conhecido, ele tinha uma relação muito boa com a filha, eles se davam muito bem, tinham uma relação super próxima, mas ao mesmo tempo ele teme até hoje que todo o amor que ele deu não era o suficiente. Em toda a sua vida, o seu foco principal sempre foi a sua família, ele queria dar a melhor vida que ele conseguia, tanto para ela quanto para sua esposa. Só que eventualmente ele acabou decidindo se divorciar da mãe de Yoon porque ela era alcoolista. Parece que o relacionamento não era dos melhores, talvez tinha muita briga, não sei ao certo os detalhes da relação deles. Mas após isso, ele pegou a filha e então eles se mudaram para Tinmay. Na nova cidade, pelo fato de Yoon não saber falar o dialeto Cheonseon-do, ela acabou sofrendo bastante bullying, o que consequentemente dificultou ainda mais toda a sua adaptação à nova cidade. Mas, felizmente, pouco tempo depois ela começou a frequentar a igreja com o pai, e lá ela foi conhecendo novas pessoas e fazendo novas amizades. E obviamente, agora que ela tinha amigos e pessoas com quem ela podia contar, ela começou a ficar um pouco mais animada para ir para a escola e também começar o ensino médio. Em 2014, ela tinha acabado de entrar no ensino médio e estava ali se adaptando ao novo ambiente há apenas 10 dias, quando tudo começou a dar terrivelmente errado. Em um certo momento de sua vida, ela começou a conversar em um chat com um cara mais velho de 24 anos de idade que tinha o sobrenome Kim. Com o passar do tempo, a frequência em que eles conversavam foi aumentando cada vez mais, até que chegou um certo dia em que Kim perguntou a Yoon se ela queria namorar com ele. A esse ponto, você já sabe muito bem a minha opinião sobre isso. Mesmo que a idade do consentimento na Coreia do Sul seja de 15 anos, eu simplesmente não consigo entender o que um homem de 24 quer com uma criança de 15. Mas enfim. Como na época, Yoon era uma jovem muito tímida, muito quieta e até mesmo inocente e ingênua, ela acabou aceitando entrar no relacionamento com ele, mas o que ela não sabia era que Kim tinha um interesse muito mais bizarro e sombrio do que qualquer um de nós possa imaginar. Através dele, ela conheceu 3 garotas que tinham a mesma idade que ela, que tinham o sobrenome de Ho, Young e Jung, e também uma de 15 que também tinha o sobrenome de Young. Então, depois disso, essas 4 garotas, 5 contando com Yoon, começaram a sair com os amigos mais velhos de Kim, que tinham a mesma idade dele, ali depois dos 20, entre 24 e 25 anos de idade. E entre eles tinham 2 de 24 que tinham o sobrenome de Ho e Lee, e um de 25 que também tinha o sobrenome de Lee, que assim, era o mais velho e o pior de todos. Mas calma, não se enganem, porque todos eles eram terríveis. No dia 15 de março de 2014, Yoon decidiu fugir de casa com Kim e os dois foram para um motel em Busan, e foi então que todo o pesadelo começou. No mesmo dia, Yoon foi forçada a criar um perfil em um chat online, onde o grupo escolheria um homem para ter relações íntimas com ela, e ela foi forçada a se prostituir, onde esse grupo de pessoas, que até então ela considerava como seus amigos, queriam usá-la, usar o seu corpo para que eles conseguissem dinheiro para se sustentarem e usarem ali para fins de entretenimento. E obviamente, se vendo naquela situação, Yoon estava morrendo de medo, mas ao mesmo tempo ela também estava se sentindo super intimidada pelo fato de estar rodeada por homens muito mais velhos e garotas que não demonstravam absolutamente nada, a não ser tanta violência quanto eles. Então, como ela não conseguia ver ali algum jeito de sair daquilo,
ela teve que fazer tudo o que eles mandavam. Mais tarde, quando Yoon não voltou para casa, imediatamente seu pai foi até a delegacia e relatou a sua fuga. Após alguns dias, por algum motivo, Kim começou a ficar com medo de ser descoberto. Eu não sei se ele estava de olho no Sr. Yoon, mas acredito que sim, e acredito que foi dessa forma que ele acabou descobrindo que ele havia ido na polícia. Então, eles decidiram devolver Yoon para sua casa após 14 dias. Então, por 14 dias, ela foi abusada sexualmente diversas vezes. Mas não pensem que acabou por aí. O grupo tinha toda a intenção do mundo de voltar mais tarde e buscá-la novamente. Afinal, ela estava conseguindo dinheiro para eles, mas eles fariam isso quando a poeira tivesse abaixado. Meio que quando o seu pai visse que ela estava bem e viva. Quer dizer, bem não, né? Viva, tava. Quando o grupo a deixou em casa, antes de ir embora, eles começaram a dizer para ela não falar para ninguém o que havia acontecido, muito menos para sua família e para a polícia. Só que assim, gente, ela ficou desaparecida por 14 dias, comendo o pão que o diabo amassou, então estava muito evidente, tanto em seu rosto quanto em seu corpo, que alguma coisa tinha acontecido. Então, assim que ela chegou em casa, o seu pai olhou para ela e viu seu estado e imediatamente começou a perguntar o que tinha acontecido, se ela estava bem, aonde ela estava nesses 14 dias, e traumatizada com toda a situação, ela começou a chorar desesperadamente e contou tudo para ele nos mínimos detalhes. Ela contou desde o momento que ela teve que ser forçada a se prostituir, até o fato de que ela teve apenas uma refeição por dia e que, claro, ela havia sido praticamente ameaçada a não contar nada daquilo para ninguém. Após terminar de falar tudo isso, o seu pai implorou que ele a deixasse ir até a polícia para denunciar tudo isso. Só que quando ele já estava saindo de casa, ela o impediu, dizendo que os caras eram muito assustadores e violentos e que, sinceramente, ela estava morrendo de medo do que eles poderiam fazer. No dia seguinte, que era um domingo, os dois, que eram cristãos devotos, foram para a igreja. Mas, como os grupos eram separados de acordo com a idade dos membros, o pai e a filha passaram dias separados, enquanto frequentavam serviços diferentes. Eles chegaram juntos e deveriam se encontrar na saída, mas não foi isso que aconteceu. Assim que o Sr. Yoon saiu da igreja e viu que a sua filha não estava em lugar nenhum, ele percebeu que ela havia desaparecido, de novo. Só que agora, como ele sabia exatamente o que havia acontecido da primeira vez, ele foi para a delegacia novamente e então contou tudo para a polícia. E também disse que ele estava morrendo de medo pela vida dela. Com essas novas informações, a polícia reformulou a equipe de busca e recomeçaram as investigações, mas pelos próximos 20 dias, enquanto a polícia procurava por ela, Yoon estava sofrendo uma tortura inimaginável. Nessa segunda vez, assim como na primeira, eles a forçaram a entrar na prostituição novamente. E então fizeram a mesma coisa, basicamente. Eles criaram um perfil no chat online para que ela conversasse com outros homens. Só que, na verdade, não era ela quem estava conversando, e sim eles fingindo que eram ela. E só para vocês terem noção, durante esses 20 dias, ela chegou a ser abusada de 4 a 8 vezes por dia. Já os espancamentos começaram a partir do dia 4 de abril. Por volta das 10h30 da noite desse dia, ela conseguiu logar no Facebook a partir de um dos computadores do motel. Só que pouco tempo depois, os homens acabaram descobrindo e eles ficaram 100% furiosos e pistolas, porque eles estavam com medo que ela tivesse entrado em contato com alguém, como por exemplo seu pai ou a polícia, e avisado aonde ela estava. E como uma forma de puni-la, eles começaram a lhe bater constantemente. Mas lembram que esse grupo não era composto apenas por homens? Então, no total haviam cerca de 7 garotas que teriam ali a idade de Yoon ou eram apenas um ano mais velhas. E com o tempo, os caras as fizeram revezar para vigiar Yoon após ela ser trancada no quarto. E com o passar dos dias, parece que a raiva que eles estavam sentindo por algum motivo que é incompreensível só ia aumentando cada vez mais e, consequentemente, os abusos, os espancamentos e a prostituição só ia aumentando junto com isso, o que é minimamente doentio. Em um dos dias, eles pegaram 2 garrafas de soju e então colocaram em tipo uma cumbuca e a fizeram beber de uma vez só.
E caso vocês, assim como eu, não conheciam soju, ela é uma bebida alcoólica da Coreia que pode variar entre 16 e 53% no nível de álcool. Ou seja, claramente é uma bebida extremamente forte. Porém, caso Yoon passasse mal e vomitasse, ela era forçada a lamber o próprio vômito. Pois é, eles eram pessoas horríveis, eles não se importavam nem um pouco com o fato que estavam torturando uma criança de apenas 15 anos de idade que nunca tinha feito nada pra eles. E pasmem, ou não, sinceramente, eles se divertiam com isso. Porque na mente doentia de todos eles, isso era divertido. Em uma outra ocasião, os homens meio que falaram para as meninas brigarem com Yoon e disseram para ela que se ela ganhasse, ela poderia ir embora. Só que a esse ponto, ela não tinha forças, ela estava extremamente fraca, principalmente fisicamente, mas também emocionalmente, e ela mal conseguia ficar em pé. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que um dos caras que tinha sobrenome Lee tinha 25 anos de idade e ele era o pior de todos. E é a partir daqui que ele vai aparecer com bastante frequência. De longe, ele era o que mais batia em e o que mais aparentava estar gostando daquilo. Ele chegou a fazer inclinar a cabeça e então ele usava toda a força do mundo que ele tinha e então começava a socar a sua laringe. Ele também costumava pegar o ventilador elétrico que tinha no quarto e então começava a bater nela com ele, enquanto as meninas estavam jogando outros móveis em cima dela. Yoon foi atingida tantas vezes que ela ficou repleta de ferimentos e então, como uma forma de tentar aliviar a dor, ela implorou para que eles pegassem água e derramassem seus ferimentos, só que em momento nenhum eles estavam interessados nisso. Eles realmente pegaram a água, só que não da forma que ela queria. Um deles chegou a levantar, pegou uma panela, encheu a panela com água fervente e então começou a derramar a água em todo o seu corpo. Isso só fez com que ela ficasse queimada e a sua pele começasse a descascar. E toda vez que ela chorava e pedia para ir embora, que eles a liberassem e apenas a deixassem ir, que ela nunca mais iria falar sobre isso, não ia contar nada a ninguém, tudo começava de novo. Mesmo sabendo que ela não tinha condições físicas de conseguir se levantar direito, eles a forçavam a levantar e sentar 100 vezes. Uma atrás da outra. E isso era apenas uma tentativa de arrancar a última gota de energia que ela ainda tinha. Outra coisa que eles começaram a forçá-la a fazer era memorizar a tabuada quando ela praticamente nem consciente estava, apenas para que quando eles fizessem uma pergunta e ela não soubesse responder, eles teriam mais um motivo para torturá-la. E a esse ponto, além de mal conseguir se mexer, ela também não conseguia mais ingerir absolutamente nada. No dia 9 de abril, às 10 horas da noite, 3 dos homens e uma das meninas colocaram Yoon dentro do carro e pararam perto de um complexo industrial no distrito de Daewseo, em Daegu, para que eles pudessem jogar um jogo chamado Omok. Assim como muitos jogos tradicionais, Omok é conhecido por vários nomes diferentes em cada país e as suas regras também vão mudando um pouco. Mas, geralmente, ele é jogado em um tabuleiro com padrão de grade, com pedras brancas e pretas, onde os jogadores precisam formar uma linha contínua de 5 pedras de uma única cor, na horizontal, vertical ou diagonal. E na versão jogada pelos agressores de Yoon, quem perdesse tinha que agredi-la. Mais uma vez. Parece que eles estavam arranjando qualquer motivo, por mais ridículo que eles fossem, e nojentos e covardes, apenas para ter ali uma justificativa, entre muitas e muitas aspas, para que eles pudessem bater nela e não se sentissem tão mal assim. Enquanto eles jogavam, ela estava no chão do banco de trás, enrolada em um lençol ou algum tipo de cobertor, e em um certo momento, durante a viagem de carro, eles decidiram perguntar para Yoon quem seria a pessoa, dentre eles, que ela escolheria para ir com ela caso ela morresse. E a sua resposta foi Lee, o homem de 25 anos de idade. Só que tem uma coisa. No momento em que ela falou isso, ele estava presente, porque ela tinha que escolher, como eu falei, entre os que estavam ali naquele momento, dentro do carro. E então ele ficou furioso com isso, mesmo ele sendo a pessoa que perguntou para ela. E então, mais uma vez,
lá estava ele batendo em Yoon. E em uma tentativa de se salvar, ela chegou a dizer que não era ele, e sim uma das garotas, que eu acho que era a única garota que estava presente naquele momento, que tinha sobrenome Yang. Mas, sinceramente, não importava o que ela falasse, quem ela escolhesse, ou até mesmo se ela se recusasse a falar, porque o resultado sempre seria o mesmo. Mais tarde, eles foram para um motel que ficava na área, e então Yoon foi deixada dentro do carro, da mesma forma que ela tinha ficado durante toda a viagem. E infelizmente, na madrugada do dia 10 de abril de 2014, ela acabou sofrendo uma parada cardíaca e morreu por conta da gravidade dos seus ferimentos. Ela morreu ali mesmo, no banco de trás do carro, sozinha e abandonada. Algumas horas depois, quando o grupo a encontrou, eles entraram em pânico, mas não pelo fato de que eles tinham acabado de matar uma pessoa completamente inocente, mas sim porque eles estavam com medo de serem descobertos. Em seguida, eles dirigiram o carro até o condado de Shanyeon, na província de Cheonsan-do do Sul, onde estacionaram o carro em uma rua aleatória e começaram a jogar gasolina no rosto de Yoon, e em seguida o incendiaram. Eles fizeram isso porque queriam torná-la irreconhecível e que fosse impossível conectá-los ao crime mais tarde. Na madrugada do dia 11 de abril, 3 pessoas do grupo, sendo 2 homens e uma menina, levaram o corpo até um pomar que ficava no mesmo município e começaram a cavar um buraco antes de enterrá-lo. Só que não demorou muito tempo até que eles começassem a ficar preocupados de que o seu corpo fosse encontrado, porque o local que eles haviam escolhido ficava perto de algumas estradas que eram isoladas, mas que mesmo assim ainda passavam alguns carros. E por conta disso, 3 dias depois eles voltaram até o local, desenterraram seu corpo e o levaram para uma colina que ficava perto da ponte Hwangho, onde a enterraram novamente. Mas dessa vez, como uma forma de serem mais eficientes, eles colocaram cimento em cima do corpo de Yoon antes de derramarem terra e colocarem algumas folhas e pedras para disfarçar o local onde claramente tinha terra mexida. E esse é um dos motivos pelo qual o caso ficou conhecido como o caso coreano da Junko Furuta, considerando que ambas foram cimentadas após a sua morte. E depois disso, o grupo a deixou lá e foi embora para continuarem com a sua rotina. E eu digo rotina porque, para eles, torturar pessoas já tinha se tornado algo normal. Não é à toa que apenas alguns dias depois eles viajaram para Daejeon e cometeram mais um assassinato, o que é insano. No dia 19 de abril, os caras conheceram, através de um chat online, um homem de 47 anos de idade que também tinha o sobrenome de Kim. E assim como Yoon, outra menina, a que tinha o sobrenome de Yang, acredito eu que a mais nova, a de 15 anos e não a 16, também foi forçada a se prostituir e ter relações íntimas com ele para que eles ganhassem dinheiro. Eles conseguiram atrair Kim até um motel em Panmyendon e lhe disseram que iriam contar para todo mundo que ele teve relações sexuais com a menor de idade, como uma forma de forçá-la a pagar pelo silêncio deles. Só que as coisas não deram tão certo assim. Assim que Kim chegou no local, ele imediatamente percebeu que aquilo não se passava de um golpe. E eu acho, mas eu não tenho certeza, que ele nem sabia que ele estava indo se encontrar com a menor de idade. Infelizmente, não temos como ter certeza se sim ou não. E percebendo que ele poderia estar em perigo, ele tentou fugir do local, mas acabou sendo espancado na frente do motel e colocado dentro do carro. Nesse meio tempo, um dos homens, que tinha o sobrenome Ho, pegou um vaso de plástico que era gigantesco e pesava 20 quilos e bateu com ele na cabeça de Kim. Infelizmente, nesse caso, não sabemos muitas informações e detalhes que poderiam fazer alguma diferença. Eu não sei se isso foi feito enquanto ele estava dentro do carro ou se eles haviam parado em algum lugar. As fontes realmente são muito escassas. Mas, de qualquer forma, isso fez com que Kim acabasse perdendo a consciência, mas continuasse vivo, pelo menos por um tempo. Porque logo em seguida, o grupo começou a chutá-lo até que ele parasse de se mover totalmente. E eles só pararam porque eles pensavam que ele havia morrido. Só que 3 horas depois, Kim conseguiu recobrar sua consciência e implorou que eles deixassem ele ir embora. Mas a tortura apenas recomeçou
só que dessa vez ainda pior. Esse homem nunca tinha feito nada de ruim para nenhum deles e eles não estavam nem aí. A única coisa que eles queriam era a senha do cartão de crédito dele para que eles pegassem o dinheiro. E eu tenho quase certeza que se eles tivessem dado a oportunidade de ele falar alguma coisa, ele teria dado a senha sabendo que aquilo poderia salvar a sua vida. Um tempo depois, Kim acabou morrendo por conta da gravidade dos seus ferimentos. E dessa vez o grupo nem se importou em esconder o corpo. Eles apenas o colocaram dentro do carro, abandonaram o veículo e foram embora. Mas felizmente, não demoraria muito tempo até que eles fossem pegos. Apenas 3 dias depois, 3 dos homens de sobrenome Lee, Ho e o outro Lee, que era o mais velho de 25 anos de idade, foram presos pela polícia e então encaminhados para o centro de detenção de Daejeon. Então, vamos falar sobre alguma coisa boa nesse caso, que é realmente bem complicado. Como foi a investigação para chegar até eles? E já precisamos dizer aqui que eles não tinham assim uma inteligência muito alta. Isso porque, logo no começo das investigações, a polícia conseguiu chegar rapidamente até Kim, aquele de 24 anos que tinha conversado em um chat online com o Yoon e que tinha ali meio que introduzido ela a esse grupo terrível de pessoas, incluindo ele. E assim que a polícia conseguiu pegar ali os registros telefônicos de Yoon, foi super fácil encontrá-lo, afinal, ela tinha enviado a última mensagem para ele, ou ele estava entre uma das últimas pessoas, e rapidamente ele foi preso. Depois disso, o próximo passo foi encontrar os seus amigos, que eles sabiam que estariam envolvidos, e foi então que eles descobriram que 3 deles já estavam presos pelo assassinato de Kim, de 47 anos de idade. Mas ainda faltavam as meninas. Com isso, eles voltaram para Team e correram atrás delas. Quando perguntadas sobre o paradeiro de Yoon, elas falaram que elas não sabiam de nada e que praticamente nem a conheciam, o que nós sabemos que era uma grande de uma mentira super, hiper, mega descarada. Mas calma, porque uma delas cometeu um grande de um erro. Parece que uma das meninas chegou a confessar para uma amiga dizendo que estava envolvida no assassinato de Yoon e também que havia auxiliado a enterrar o seu corpo. Mas felizmente, essa amiga levou essa declaração super a sério, afinal é assassinato, e então foi para a delegacia e denunciou a amiga. Só para vocês terem noção dessa galera nada legal que estamos falando hoje, 3 deles eram ex-presidiários. E um deles já havia cometido mais de 20 fucking crimes. Como assim? E além dele, todos os outros tinham pelo menos 1 ou 2 condenações, mas por algum motivo, todos estavam livres, leves e soltos. Mais tarde, o detetive responsável pelo caso chegou a dizer que em toda a sua carreira, ele nunca havia se deparado com um crime tão hediondo cometido por jovens estudantes. E ele também disse que no momento que foi informar ao Sr. Yoon o que havia acontecido com a sua filha, ele apenas disse que ela havia sido assassinada, mas não quis dar detalhes porque ele morria de medo que isso fosse um choque tão grande para ele que ele acabasse parando no hospital por algum motivo. Mas, obviamente, como o caso ficou gigantesco, ele acabou descobrindo todo o terror que sua filha havia passado naqueles 20 dias, sem contar com os 14 iniciais, sendo aí um total de 34 dias de tortura. No total, tiveram 2 julgamentos, sendo um em Changwon e o outro em Daejeon, considerando que tinham 2 assassinatos e os 2 haviam sido cometidos em locais diferentes. O primeiro julgamento começou no dia 11 de novembro de 2014 e foi feito no Tribunal Distrital de Changwon, e nele, as meninas receberam suas sentenças em relação ao assassinato de Yoon. Young pegou entre 6 e 9 anos de prisão, enquanto Ho e Jong pegaram entre 6 e 8. Sim, é bem pouco. Mas, pelo fato de elas terem alegado terem sido forçadas pelos rapazes a cometerem tudo de ruim que elas haviam cometido contra Yoon, e também o fato de que elas eram menores de idade, entre 15 e 16 anos de idade, no momento dos crimes, o juiz acabou considerando que elas eram tanto vítimas quanto agressoras. Porém, como elas não haviam feito nada para impedirem o abuso, elas foram condenadas a alguns anos.
Já Kim, o namorado, alegou que não tinha participado efetivamente das agressões, mas ele foi condenado pelo fato de ter atraído Yoon para aquele grupo e também atraí-la para a prostituição, sabendo exatamente o que iria acontecer, e também por ter encorajado e ajudado no abandono de um cadáver. Em abril de 2015, durante o julgamento de apelações, Ho e Jung acabaram tendo suas sentenças reduzidas, e isso porque o juiz decidiu levar em conta o fato de que elas vinham de famílias e situações precárias. Parece que ambas haviam fugido de casa e ambas haviam entrado muito cedo no mundo da prostituição. E também porque elas eram as únicas que pareciam realmente sentir remorso pelo que haviam feito. Agora, se era mesmo remorso ou apenas estavam se sentindo mal por terem sido pegas, nunca saberemos. Vocês estão preparados? Eu não. O próprio Kim teve a sua sentença reduzida para 3 anos de prisão. Eu vou precisar de um tempo aqui, porque se eu falar alguma coisa, eu vou explodir. Voltando um pouco para o dia 13 de fevereiro de 2015, o Tribunal Distrital de Daejeon indiciou 2 dos homens de sobrenomes Lee e Ho, dizendo que eles eram os principais agressores. Tanto no caso de Kim, de 47 anos, quanto no caso de Yoon. E finalmente, meus amigos, eles foram condenados à prisão perpétua. Aleluia, arrepiei. Já o outro Lee, sem ser o mais velho, o que tinha 24 anos de idade, que tinha sido também indiciado junto com Lee velho, 25 anos. Vocês entenderam. E Ho, ele recebeu 35 anos de prisão. Claro que todos eles tentaram minimizar a culpa que eles tinham no crime. Eles disseram que nunca tiveram a intenção de matar Yoon, o que, sinceramente, desculpa, mas não, entendeu? Porque assim, chega um ponto que você bate tanto em uma pessoa que você sabe que você tem a chance de matar essa pessoa. Principalmente quando isso acontece durante 20 dias, sem pausas e sem nada para tentar ajudá-la ou realmente impedir que isso acontecesse. Então, sim, eles sabiam muito bem o que iria acontecer e eles estavam 100% nem aí. Mas, ao invés disso, eles disseram que sofriam de transtornos de controle de impulsividade e também que estavam sob efeito de álcool. Felizmente, nada disso foi considerado e eles continuam na prisão até hoje. E mais tarde, o senhor Yoon, o pai, chegou a dizer o seguinte: não posso esquecer aquele dia em que ela voltou para casa. Ela estava apavorada, chorando, e não consigo esquecer o que ela me disse. Ela me contou que foi forçada a vender sexo e foi torturada, recebendo apenas uma refeição por dia. Ela estava preocupada que eles viessem procurá-la. E em outra declaração, ele disse: quando fui encontrar o local do enterro da minha filha, tremi de medo e, ao pensar na minha filha, senti ressentimento e raiva. Sempre que assisto ao julgamento, ouço aquelas crianças repetindo a palavra, entre aspas, arrependimento. E o mundo inteiro parece desabar. Eles deveriam receber punição igual à crueldade de seus crimes e que nenhuma outra criança seja vitimada como minha filha foi. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. E caso você queira dar uma relaxada agora, distrair um pouco a mente, aquela coisa toda, daqui a pouco, às 8 horas, entraremos na nossa primeira live. Então, até daqui a pouco!